E às vezes, algumas vezes na vida, a gente se depara com situações que nos acontecem, que nos fazem sentir assim, que não é justo eu estar passando por alguma situação difícil, não é justo eu me separar. E eu quero começar o nosso tema de hoje levantando a reflexão para todos nós da pergunta invertida: e o que é justo? O que é justo? O que é justo para a nossa vida e isso tem a ver com o que a gente deseja para a nossa vida. Nós fazemos alguns planos para seguir um ritmo, chegar em algum lugar, atingir algum objetivo, e algumas vezes nós somos pegos de surpresa por situações que nos levam por um caminho diferente e faz a gente rever todos os planos que a gente tinha. Às vezes num casamento, num relacionamento, numa família, ou até mesmo no trabalho, numa direção que a gente às vezes escolhe um curso para fazer uma graduação e que no meio do caminho você vê que aquilo não tem nada a ver com você. E você olha para trás e pensa: é justo eu ter feito tudo isso para eu chegar aqui e me dar conta que nada disso tem a ver comigo? A ideia do que é justo e o que é não justo. Nós temos uma postura em relação aos planos da nossa vida, aos interesses que a gente deseja, aos objetivos que a gente quer alcançar nessa vida. E para alcançar tudo isso nessa caminhada da nossa vida, algumas vezes a gente é pego de surpresa com situações que a gente se coloca nessa frase: não é justo. Não é justo eu casar com alguém e deixar de amar. Às vezes uma situação mais delicada, às vezes de saúde, que você casa com alguém que você ama e não pode ter filhos com essa pessoa. E a gente se pergunta: não é justo? Qual é a situação que você talvez tenha passado e que você acha que não foi justa? Que você se colocou em alguma situação que você se sentiu assim: isso não é justo. Você tem alguma situação assim? Eu já me senti em vários momentos assim. Em várias vezes eu me senti como se não fosse justo. E essa é um lugar bastante desconfortável. Hoje eu entendo da onde vem esse desconforto. Tem a ver com uma posição de vítima que a gente se coloca, vítima de algum acontecimento, vítima de alguma situação que nos é vivenciado em algum determinado ponto da nossa vida, que nós nos encontramos frágeis, nós nos encontramos impossibilitados de ser aquilo que a gente deseja, de fazer aquilo que a gente planejou. Porque, gente, esse tema, ele abre muitas oportunidades para a gente trazer muita coisa aqui à tona. Algumas pessoas me responderam, eu vou estar falando aqui, que a gente vai estar compartilhando, coisas do tipo: quando a gente, por exemplo, tem filhos, a mulher ela fica muito mais envolvida com esse filho. É necessário, porque o filho ficou 9 meses dentro da nossa barriga e quando ele nasce a gente tem que nutrir através do nosso leite, do nosso seio. Então depende 100% da gente a nutrição desse bebê. Salvo algumas situações que a gente possa escolher diferente, pode, mas naturalmente nós temos esse leite, nós temos esse alimento do bebê. Por um tempo nós ficamos ali, sustentando, nutrindo, cuidando. E aí eu pergunto para vocês: é justo só nós fazermos isso? Só nós, enquanto marido, o companheiro, o pai está lá fora trabalhando, ele chega em casa cheio de vontade de ver o bebê e você está cansada, está exausta, está se sentindo limitada, está esgotada. É justo? E essa foi uma pergunta que alguém me colocou ali. É justo a gente se separar, Lígia, e a mãe ficar com os filhos, enquanto que o pai segue a vida dele e visita esses filhos?
isso não é justo. A pessoa falou, não é justo, porque os dois são pais, deveria ser 50% em tudo. Você concorda mesmo que isso tem que ser 50% em tudo? E a vivência de carregar esse filho por 9 meses no teu útero também deveria ser dividido por 50%? Gente, nós já falamos aqui em outro momento sobre essa inteligência da mulher, dessa capacidade de realizar uma vida dentro da gente. Isso é único e isso é insubstituível. Só a mulher pode fazer isso, só a mulher. E aí eu pergunto, você quer olhar isso como um prejuízo ou um ganho? Depende, né? Você vai me dizer assim, depende, Lígia. É importante em alguns momentos, eu gosto dessa ideia de ser mãe, isso me agrada, mas tem um outro lado que é extremamente limitante para mim, que é difícil. Então, o ponto que a gente vai olhar nessa questão do que é justo e o que não é justo, é o ponto que nos cabe realmente da vida para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente olhar as coisas como são e parar de olhar as coisas como a gente quer que sejam. E o ponto principal é sair dessa posição de vítima, de que você quer determinar como que tem que ser. Existe uma inteligência, que é a inteligência da vida, que é independente do que você está dizendo. E quando a gente insiste muito num determinado ponto, de achar que tem que ser do jeito que a gente quer, a vida vem aqui, faz a gente cair um tombo para recomeçar a caminhada e se dar conta que em nenhum momento será nós que vamos decidir o que de fato tem que ser nessa vida. E enquanto a gente tiver o comportamento, até diria rebelde, de querer fazer da vida o que a gente quiser e ficar exigindo que o fulano, o beltrano, o companheiro, o pai, a mãe, Deus, resolva as coisas porque não é justo, nós estamos numa posição muito enfraquecida. Tudo que acontece conosco é porque nós damos conta. É porque nós precisamos dessa experiência. E essa posição de ficar querendo entender por que eu estou passando por determinada coisa, ela seria positiva se você estivesse pensando em crescer com essa experiência. Aí seria positivo você dizer, eu quero entender por que eu estou nessa experiência tão pesada para mim. Se você tiver com a intenção de crescimento, de amadurecimento, você vai ganhar o entendimento. Se você tivesse, eu quero revoltada, uma forma revoltada, rebelde, por que eu estou passando por isso, você nunca vai evoluir. E você talvez tenha que passar por situações ainda mais difíceis para parar de ser resistente ao que a vida está te propondo. Existem situações da nossa vida tão difíceis que a gente só vai conseguir vencer depois que a gente assume uma conexão superior, e eu até vou dizer aqui, a espiritualidade. Somente com a espiritualidade é que você vai conseguir dar conta. Talvez porque você tenha deixado a tua espiritualidade por um tempo, talvez porque você tenha vivido alguma decepção em termos de religiões, e religião, de novo, eu sempre falo isso, mas religião e espiritualidade... Oi, gente. Religião e espiritualidade nada tem a ver. Uma coisa é independente da outra. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, cada vez que nós tivermos um comportamento rebelde em relação a alguma situação que nós estamos passando, a gente está perdendo tempo. Oi, gente, tá caindo o sinal. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá oscilando bastante, né? Pelo menos tô recebendo aqui as oscilações. Vamos continuar aqui. Então, quando nós resistimos a aceitar alguma situação difícil, eu vou citar alguns exemplos assim. Às vezes a gente casa e o companheiro ou a companheira acaba nos traindo
E a gente talvez esteja numa situação, né? Às vezes a mulher, ela recém teve filho e ela tá sem trabalhar, ela tá sem uma liberdade financeira, ela tá dependendo daquele marido, ou até o marido resolveu mudar de emprego, a mulher está trabalhando e ele está dependendo dessa companheira por algum tempo até se restabelecer, e a mulher pode trair esse companheiro. E essas situações vêm algumas vezes para a gente perceber a nossa força, a nossa capacidade e fazer a nossa conexão superior. E também nos recolocar na vida. Se você está em alguma posição que seja menor do que aquela que você deve, então são muitas variáveis que fazem a gente parar um pouquinho na vida para rever a direção que a gente está indo. Ou às vezes a gente está indo muito rápido na vida. Ou a gente precisa receber uma orientação mesmo, de perceber, é isso que você quer? Você está indo para a direção certa? O que você deseja para a tua vida? Eu me lembro numa ocasião que eu estava realizada profissionalmente, eu cheguei numa área onde eu sempre desejei estar, num salário ótimo, numa posição ótima, e ali, naquele momento, eu percebi que nada daquilo ali me atendia, que nada daquilo ali fazia sentido para mim. E aí eu pensava assim, gente, que loucura! Eu custei, só eu sei o que eu lutei para chegar aqui, mas agora eu tenho que reconhecer, é uma verdade, nada disso combina comigo. Então, é um momento que exige coragem de você rever os teus planos. Enquanto você achava que aquilo ali ia ser bacana para você, você fez o que pôde para chegar. E que bom que você conquistou. E que bom que você percebeu cedo que nada daquilo era do que você pensava que poderia ser. Só isso. Agora, se você percebe e permanece nesse lugar, é uma decisão sua. E aí você vai ter consequências dessa decisão. Sabe o que acontece? Quando você está num lugar onde você não se realiza mais, a tendência é você ir perdendo a alegria, a vivacidade, o ânimo, a vontade de se realizar naquele trabalho. Mas por conta, às vezes, de um salário, de uma condição financeira, você acaba levando mais um tempo. E esse mais um tempo, às vezes, vão acontecendo coisas que você nem imagina. Às vezes você vai perdendo saúde, coisas que vão acontecendo. São consequências das nossas escolhas. Porque você realmente deseja se realizar? Se você realmente deseja isso para a tua vida, você vai ter que fazer um movimento. E isso exige coragem, ousadia, disciplina, direção, determinação e confiança. As coisas não chegam assim prontas para a gente precisa conquistar um caminho e às vezes nesse caminho as coisas vão acontecendo, mas primeiro você tem que sair a caminhar. Não adianta você ficar parado num lugar onde você não gosta mais, sem fazer nada, sem ter um objetivo maior, sem fazer um esforço. De alguma maneira, a vida vai te exigir um esforço para você realizar as coisas, mas um esforço de desejo, de intenção. Não é um esforço de físico, é muito mais interno do que externo. É você ter consciência, tipo, eu tenho que estar aqui por um tempo porque me sustenta, mas eu preciso prestar atenção no que faz meu coração vibrar. E eu quero te convidar para você refletir em que momento foi esse que você se sentiu fragilizado e que se sentiu injustiçado pela vida, por alguma experiência, por alguma traição, por alguma desvantagem que você ficou em prejuízo. Já teve alguma coisa que você se sentiu prejudicado e perguntou para Deus, não é justo que eu estou passando por isso? Eu acho que todos nós já nos sentimos assim em algum momento, né? E eu quero relacionar essa parte muito ao conhecimento e à nossa conexão espiritual. Através da nossa conexão espiritual, a gente começa a ter um entendimento do que acontece conosco muito diferente. Porque não é que a gente aceite, mas a gente começa a entender que nada acontece por acaso, que nada é do nada.
e que tudo que a gente está vivendo é necessário por algum motivo maior, algum motivo do qual nem nós mesmos temos esse entendimento agora. Algumas vezes a gente vai ter o entendimento logo ali na frente. Então, esses entendimentos vão chegar para nós se for realmente útil para que a gente possa ter um crescimento. Caso contrário, nem será revelado para nós, porque a espiritualidade não perde tempo de ficar justificando as coisas para a gente. Ou a gente corre atrás para aprender, ou a gente fica sempre querendo entender tudo. E a ordem crística, a comunicação espiritual, ela é totalmente sem lógica, sem a razão. A vida, ela não tem uma lógica, mas ela funciona impecavelmente, porque existe uma inteligência que comanda tudo isso. Então, se você foi traído, se você foi enganado, injustiçado, o que é que você foi? Ah, Lígia, eu me casei, e aí meu marido me traiu. Qual foi a situação que você se sentiu que não é justo? E a gente estava falando de uma pessoa que trouxe a situação dela. Ela se separou, ela tem filhos. E por que o marido não tem 50% desse compromisso diário que a mulher muitas vezes acaba assumindo? É muito mais comum a mulher ficar com os filhos, é muito mais comum a mulher ficar no dia a dia com os filhos quando acontece uma separação. Por que isso acontece? É justo? Não é justo? O que é justo? E ela trouxe essa questão. Não é justo. Então eu pergunto para você, é justo você ficar 9 meses com o bebê dentro da tua barriga? É justo. Por que o marido não fica, o pai? Então, gente, a gente está questionando algumas coisas das quais são necessárias para a vida. A gente precisa mesmo refletir sobre o que você está achando que não é justo. Tem muita coisa que dói na gente ter que assumir a verdade da vida, não a tua verdade, nem a minha. Existe, sim, um acontecimento atrás do outro e que a gente nunca vai atingir o nível de entendimento necessário para compreender os motivos que estão por trás dessas coisas, desses acontecimentos. Agora, quando você atinge um nível de maturidade espiritual, e é isso que a gente está buscando aqui, a gente consegue não exatamente entender o porquê das coisas, mas saber que existe um porquê por trás das coisas, que existe um entendimento que nós ainda nem alcançamos, mas existe. E que é isso que faz o sentido da vida. Então, por mais que a gente planeje tudo bonitinho na nossa vida, chega uma hora que tudo fica bagunçado, que parece que você não fez nada, que te tira completamente o norte. E é essa a graça da vida. A vida não é fazer tudo que é justo, a vida é viver. A vida é aprender com mais leveza, a levar as coisas com mais leveza. E, principalmente, ter humildade de reconhecer que nós nunca estamos no controle. Nós não estamos no controle do que a gente vai fazer, do que a gente quer que aconteça. Então, quando você se coloca nessa posição de não é justo, você muitas vezes está se colocando de uma maneira pequena, frágil, vítima dos acontecimentos. Quem quer se colocar num papel de vítima? Quem gosta de estar nesse papel? Então eu atendo algumas pessoas e a gente percebe que às vezes a gente está no lugar de vítima porque é conveniente. É conveniente ser vítima da vida, dizer que não deu certo porque não deu certo, porque não me chamaram no trabalho, porque eu não atendo aquela vaga. Que bom! Se você não atende essa vaga é porque não é para você. Eu fui traída no meu casamento, Lígia, eu fui traída na sociedade, a pessoa me roubou, isso não é justo. Gente, que bom, porque você se livrou de um abacaxi. Resolve o problema agora e agradece porque você foi salva. A pessoa te traiu num relacionamento, o que aconteceu nesse relacionamento que foi necessária uma traição para separar? Qual é a tua parte? O que você deixou de ver ou que você viu e tentou fingir que não viu? Então, se a gente for mais profundamente, a gente vai perceber que
O que não é justo é você ficar nesse papel de vítima, achando que a vida tem que te dar coisas das quais você nem conquistou ou que você deixou de assumir. É isso. E quando você percebe que todas as experiências das quais nós estamos passando e vivendo, elas são necessárias para o nosso aprendizado em algum aspecto, então você se dá conta que talvez você já foi avisado muito antes e que você simplesmente ignorou. E que chegou num limite que teve que acontecer algo, um prejuízo financeiro, uma situação mais ajustada, um relacionamento que acabou de um jeito desagradável, porque a gente forçou a barra, porque a gente quis fazer do nosso jeito, porque a gente queria que fosse daquele jeito que a gente pensou. E a gente não quer largar a nossa decisão. A gente não quer assumir que nós nos equivocamos. A gente casou com uma pessoa que a gente pensava que era uma coisa, a gente viu que era outra. Ah, mas se eu me separar agora, é chato, né? E eu já tenho idade, será que eu caso de novo? E será que eu vou encontrar outra pessoa? Ele é ruim, mas é bom eu ficar aqui com alguém, pelo menos eu não tô sozinha. Tá? Então é tudo isso. É muita coisa complicada que a gente está fazendo pra gente. E aí as coisas difíceis vão acontecendo para nos tirar desse lugar que nós nos colocamos. Não foi teu companheiro, não foi ninguém, foi você que entrou aí. Tá? Voltando àquela pergunta que a pessoa colocou, que não é justo a gente... Quando a gente se separa, a pessoa perguntou, né? Quando a gente se separa, não é justo a mãe ficar com os filhos, né? E o pai ter liberdade total na vida. Então ele pode viajar, pode trabalhar, pode ganhar o dinheiro dele, pode ser sucesso e a mãe tá lá. Porque alguém tem que assumir aquelas crianças no dia a dia, na rotina. A gente já falou algumas vezes sobre esse aspecto da mãe, da mulher, da inteligência. E nesse aspecto, nessa questão, nessa pergunta que foi colocada, o que eu posso falar para contribuir? Gente, de novo, nós precisamos compreender o papel da mulher quando ela decide ter filhos, tá? Em primeiro lugar, perceber que o homem, ele não decide ter filhos. Ai, Lígia, mas ele quer muito. E a gente está passando por uma situação maravilhosa, a gente se conheceu, a gente casou e agora a gente quer filhos. A gente quem? Os dois podem até querer ter filhos, mas quem decide é a mulher. E isso não é para diminuir o lugar do homem, do companheiro que está ali. Mas é assim que tem que ser, gente. Porque é a mulher que vai gerar esse filho dentro dela através dessa parceria com esse homem que aceita colocar o óvulo ali. É ela que decide sim. E se ela decidir que não, ele pode colocar o óvulo, não vai acontecer. Tá? Então ela decide e ela assume a decisão. Então, tem coisas que não convém a gente ficar discutindo porque a gente está perdendo energia. A gente quer respostas que já existem, a natureza. Não sou eu que estou dizendo isso para vocês. Não adianta você ler em livro, não adianta você ouvir palestra. Assume uma realidade que é natureza. Existem coisas que se a gente ficar fugindo do que é o fluir da natureza, a gente está perdendo tempo. Então, ou a mulher assume o papel dela na vida, independente do homem, do parceiro, do pai, do companheiro, independente, ou ela sempre vai ter um problema, sempre vai ser um problema, porque assumir a família é difícil, porque assumir a vida dela é difícil, porque trabalhar com filhos é difícil, porque casar é difícil, tudo é difícil. Então, se você casar, relacionamento é difícil. Porque faz a gente sair do cômodo, faz a gente sair do lugar, da zona de conforto. Porque a gente só se vê no outro. Quando a gente tem um relacionamento, a gente está se vendo no outro. Os incômodos aparecem. E sozinho, você não tem incômodo, né? Porque o que você não gosta, você não faz. Então, é assim mesmo. Mas a gente vai o quê? Fazer o quê? Evitar se relacionar para não ter problemas?
Ou a gente vai enfrentar os problemas para melhorar aqueles pontos que são desconfortáveis na gente. Eu tenho a opção de não me casar, eu tenho a opção de não ter filhos, eu tenho. Só que é deixar de amar que você vai evitar de sofrer? Ou é amando que você vai aprender a se desenvolver, a se amadurecer? É deixando de fazer as coisas que a gente vai crescer? Eu deixo essa pergunta para nós. É impossível, gente. É inevitável, tá? Então, nós temos a escolha de fazer, sim, se a gente quer ter filhos, se a gente quer casar, a gente tem essa escolha. Mas a gente precisa ter consciência que não é deixando de fazer as coisas que a gente vai evitar os problemas, porque eles vão vir igual, as situações vão vir igual para a gente resolver. Se não for com um companheiro, vai ser num relacionamento numa sociedade, vai ser nos teus relacionamentos familiares, no teu dia a dia, nas tuas amizades, mas virão. Seja de um jeito, seja de outro, nós estamos aqui, planeta Terra. Oi, gente, voltando. Planeta Terra, nós estamos aqui para quê, gente? Para evoluir. E evoluir não é meus cabelos ficarem melhores, meu rosto, minha pele. É para o meu espírito. E, de novo, quando eu falo espírito, é diferente de religião. Espírito é saber mais de si mesmo. É poder desenvolver aquelas dificuldades que nós temos, é poder curar dores, raivas e mágoas que a gente carrega. Então, tudo isso exige uma disposição ou simplesmente uma decisão de dizer não quero mexer nisso e quero só arrumar meus cabelos aqui, quero arrumar minha pele, quero fazer ginástica, quero ficar mais bonita fisicamente, quero comprar meu carro novo, minha casa nova, minha roupa nova. Gente, por favor. Que bom se fosse só isso, né? Seria tão mais fácil. Mas a gente tem sim um compromisso com a nossa vida, com o nosso espírito. Porque tudo que nós somos é muito mais do que o corpo que a gente está vendo aqui. Vem muito mais do que o que a gente está vendo. É lá para trás. Então, cabe a mim buscar essas informações, buscar recursos, buscar conhecimento sobre como eu lido com a minha vida, com a minha história, com o meu espírito. E aí começar a ter uma abertura da minha parte para compreender que eu casei com a pessoa certa, que eu tive filhos porque, mas foi uma decisão que eu não tomei, Lídia, aconteceu. Por que aconteceu? Porque tinha que acontecer. O que você tira dessa experiência? Mas se eu fosse fazer isso hoje, eu faria diferente. Ok, mas você já fez. O que você fez? Qual foi a consequência dessa ação na tua vida? O que trouxe de experiência para você? O que foi de mais difícil que você teve que enfrentar nessa experiência? Eu digo para vocês que eu já tive várias experiências limitadoras, mas teve uma pontual que me limitou pra caramba. E foi aonde eu mais aprendi. Porque eu sabia que aquela experiência que eu estava passando era necessária para eu crescer. Ou eu crescia ou eu morria. Não tinha meio termo. Era uma decisão minha. Nessas horas difíceis que a gente passa, às vezes a gente se sente muito sozinho. E isso tem a ver com o teu estado interno, porque tu não tem como explicar o que você está sentindo para outras pessoas. Porque é difícil só para você. Às vezes é uma coisa super tranquila para o outro, mas para você é difícil. E é isso que vale, é como você se sente em relação às suas experiências. Se você está casado com alguém que você não gosta, para outra pessoa vai dizer assim, bem simples, sai daí, é só tu se separar. Mas você está se sentindo sem coragem, sem força. Então, qual que é o ponto? Você se fortalecer. Você usar recursos, buscar se conhecer para dizer, não, mas espera aí, eu tenho condições de fazer isso, eu tenho condições de fazer algo melhor, eu tenho condições de sair daqui de um jeito que eu consiga ficar bem. Eu vou buscar esse jeito, eu vou estudar esse negócio, eu vou estudar minha vida. Então, gente, depende da gente, 100% da gente. Ou eu fico, ou eu faço a outra escolha. De achar que o outro que está me causando isso. Quantas vezes eu ouço a mulher dizer assim, Lígia, eu não consigo trabalhar porque o meu marido não deixa.
Ai, já passou por isso alguém aqui? Eu não consigo fazer as minhas coisas porque meu marido é ciumento, porque meu companheiro não gosta. Ou, já ouvi também, não, comigo é tudo liberal, o inverso. Nós estamos numa relação, como é que é? Aberta. Aí a gente fala assim, vamos fazer tal coisa. Ai, eu não posso porque o fulano vai lá em casa. Tá? Então, nós estamos agindo de um jeito diferente do que a gente está dizendo e nem a gente se dá conta. A gente está já escravizada e nem se dá conta. As consequências dessa escravidão acontecem e a gente não se dá conta. E a gente acha que a vida não é justa. Ou do tipo, você faz pelo outro. Faz. Aí o outro não agradece, não valoriza, exige cada vez mais de você. E você fica sem entender. Aí chega uma hora que ele te trai. E aí você fica assim, não, mas não tô entendendo nada. A nossa postura de vítima, a nossa postura enfraquecida e o nosso sofrimento. A gente tem a opção de escolher ou de morrer. Escolher viver ou morrer. E isso a gente precisa assumir. Que algumas vezes a gente nem se percebe que a gente está escolhendo morrer. Quando você deixa de acreditar no teu potencial, deixa que a situação tome conta, uma situação difícil, uma situação de traição, pode ser não somente de relacionamento casal, mas uma sociedade, porque a pessoa me traiu, porque a pessoa me roubou. O que você estava fazendo aí com essa pessoa? O que aconteceu nesse relacionamento? Qual é a tua parte nessa relação? Seja de sociedade, seja de casal. O que é que ficou claro e que você foi empurrando com a barriga? Então, muitas vezes, nós mesmos, nós não entendemos o que está e a gente fica na dor da traição. Sai da dor, visualiza as coisas e veja o que a experiência quer te mostrar. Então, para você fazer isso, nem sempre a gente consegue isso sozinho. Nem sempre. Então, algumas vezes você precisa de ajuda. Outra coisa que me colocaram foi em relação a repetir padrões, que não é justo a gente vir de um sistema familiar, digamos assim, e repetir padrões dos quais nada tem a ver conosco. E a gente nem sabe que está repetindo esses padrões. Então, não é justo. E eu lancei, tipo assim, o que é justo nesse caso? Se você não quer repetir os padrões que são ruins, mas e os bons? Os bons você quer repetir? Você tem que abrir mão de repetir, independente de ser bom ou não. Então, cabe a nós, a partir do momento que a gente ficar adulto, perceber o que de fato você é e o que de fato você está trazendo da tua história, da tua família, do teu sistema familiar que você pertence. Qual é a história que você está fazendo parte de todo esse contexto familiar e que você está num padrão ali, né? Pode ser um padrão de crenças que já está imposto no teu sistema familiar. O que é? E é isso que você só vai se dar conta disso quando você ficar adulto, para você poder assumir tudo que você é. E você só vai assumir o que você é se você souber de você. Você tem que estudar você tem que investigar você. Você tem que se soltar de todos esses padrões, crenças que são do teu sistema familiar. E que bom, porque não existe como a gente nascer aqui sem pertencer a algo, a algum sistema familiar. É impossível, gente. Não tem, a gente vem pra cá com um pai e com uma mãe. A gente já faz parte de uma história. Tudo isso é pra gente se sentir seguro para poder vir pra Terra. Não tem outro caminho, tem que passar por tudo isso. Então a gente só quer ficar com a parte boa, a parte que é ruim a gente larga a mão. É de outro jeito, é de outra forma. A vida, ela vai fazendo com que a gente perceba e a gente tem o livre-arbítrio, entre aspas, esse livre-arbítrio de escolher aquilo que você deseja para você, de acordo com o que combina com você.
Então, algumas coisas, por exemplo, do pai, você vai ver que é legal, que você gosta. Da mãe, mesma coisa. E tem as coisas que você não gosta, você não é que você vai julgar esses pais, mas você vai fazer diferente para você. Libera, você é capaz de liberar. Não precisa se preocupar. Ah, mas eu estou repetindo padrões, né, Lígia? Sim, nós vamos repetir até a gente tomar consciência de nós. Quem somos nós? Nós somos livres. Mas enquanto a gente não tinha como ser livre, que a gente era pequenininho, a gente dependia desse pai e dessa mãe até como uma referência. Quando a gente se torna mãe, por exemplo, quem é que a gente vai copiar? A mãe do vizinho? Até pode, né? Alguém que você admira. Mas é a nossa mãe, gente. Está embutido. Ah, mas eu não gosto do jeito que a minha mãe fez, Lígia. Não tem problema. Só que quando você vê, você vai estar agindo igualzinho. Tá? Porque é a única referência que nós temos de imagem. E por pior que seja, é melhor do que nada. Então a gente só vai saber sair desse padrão de repetição a partir do momento que você se autoconhece para respeitar o que a mãe, o pai é, e você poder adotar uma referência tua, um estilo teu, um jeito teu. Então, para isso, você tem que ter o autoconhecimento, tá? Muitas coisas estão no nosso inconsciente. Eu não sei se eu já disse aqui para vocês, 95% de tudo que a gente faz, pensa, decide, está no nosso inconsciente. E isso nem sou eu que estou dizendo. É a ciência, é a física quântica. 95%, gente, é muita coisa. É quase tudo que a gente faz nessa vida. Então, como é que a gente não vai repetir padrão? Isso é a natureza humana, tá? Porque existe um processo natural que a gente vai despertar a vontade de se autoconhecer em determinada fase. Essas fases, elas estão acontecendo cada vez mais cedo na nossa vida. A geração que está vindo agora de crianças está muito mais interessada do que a nossa geração quando a gente era criança. A gente nem tinha interesse. Hoje eu já vejo crianças querendo saber da vida, querendo saber que Deus é esse, querendo saber de si mesmo. Por que funciona assim? Por que eu sinto assim, Lígia? Tem gente, criança, que eu faço a iniciação de Reiki e elas não me perguntam por que elas estão escolhendo isso. Elas reconhecem isso como uma inteligência, adotam e se sentem bem. É simples assim. Eu tenho adultos que eu explico e eles continuam dizendo assim, eu ainda não entendi e nem quero, parece muito complicado. Então, existe um processo natural, humano, que independe da gente entender, mas há um movimento atual de despertar da consciência, há um movimento atual de consciência maior. E isso está acontecendo cada vez mais cedo. Então, ou a gente se atualiza nisso, ou a gente fica cada vez mais, como se diz, zumbis. Porque não saber de nós vai ser completamente impossível da gente viver nessa nova era que nós estamos entrando. Na transição agora, nós estamos no meio da transição. É impossível você viver sem se autoconhecer. Você precisa se autoconhecer. Como que você vai fazer? Eu não sei. Tem várias formas de você se autoconhecer. Hoje tem várias ferramentas, seja a terapia, a psicologia, sei lá, a holística, a física quântica. Você vai conhecer esse mundo, porque esse mundo é uma maneira de explicar como você funciona, como você acessa as suas situações. E isso, gente, é a base da questão espiritual que a gente estava começando a falar. Porque se você não se autoconhece, você não tem como viver a parte espiritual. Você vai ter sempre insegurança de ser tudo que você é. Você sempre vai ter medo de assumir os teus nãos, de dizer não, você sempre está achando que você vai ofender alguém. A parte espiritual é essa de você se sentir livre em ser o que você veio ser, do jeito que você é. E do jeito que você está aqui para melhorar um pouquinho cada dia.
Então não é uma questão que você está errado, você está certo, ou o que é melhor, o que é pior. A questão é onde você está, em que fase você está da tua vida, o que é importante para você nessa vida, o que você deseja para a tua vida, independente da idade. Nós nem estamos aqui falando de questão de idade, nós estamos falando de interesses, que é importante a gente buscar esse autoconhecimento e desenvolver a parte espiritual. É a parte espiritual que vai te dar uma base e uma estrutura para você ter condições de assumir o teu potencial humano, o teu potencial em espírito. Porque qualquer coisa a gente pode se ocupar aqui enquanto a gente está no planeta Terra. A gente pode fazer várias coisas, a gente pode cuidar da família, trabalhar, ganhar dinheiro, que mais? Cuidar dos nossos familiares, do nosso companheiro, né? Trabalhar. E o espírito? Como que está a alma de você? Quando você sair daqui, nós todos vamos morrer. Para onde nós vamos? O que nós vamos levar para lá? É sobre isso que a gente precisa entender. Esse entendimento, ele exige uma entrega da nossa parte, uma entrega para esse oculto, para esse mundo invisível, que não está em livro nenhum, que está na nossa condição de sentir da vida. É além dos olhos, é além do que você vê, nada concreto. Então, por isso, é uma coisa nova, é uma coisa que gera insegurança e muitas vezes é uma coisa que a gente se distancia, porque é melhor a gente se encarregar, né? se preocupar com aquilo que a gente vê, buscar entendimento daquilo que a gente vê. E eu quero deixar esse convite para você, despertar o teu interesse naquilo que você não vê, mas que você sente. Quando você fecha os olhos, quando você tem a capacidade de sentir a presença divina, tá? Então, gente, tá na hora da gente começar mesmo, de forma séria, a compreender e buscar essa compreensão daquilo que está acontecendo na nossa volta e que nos desagrada. O que te desagrada? E que você está com esse sentimento dentro de ti, como se não fosse justo você viver. Desculpa, gente, mas nada aqui, nada acontece por acaso. E se você está se sentindo injustiçado, é uma pena, porque você está tendo uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, e você está se comportando de uma maneira talvez infantil. Eu não vou julgar aqui situações porque são diversas pessoas, são diversas coisas que a gente está falando. Agora, a maioria das vezes, a gente está só olhando na frente do nosso nariz, tá? E aí as coisas não vão fechar, as respostas não vão chegar para nós e a gente vai ficar sem entender. Por quê? Por que eu estou passando por isso? A gente vai ficar só no sofrimento, uma doença. Uma doença chega, gente, para ensinar a gente alguma coisa. E sabe o que a gente faz? A gente vai procurar a cura, ok? Ótimo, a gente precisa mesmo, mas a gente precisa tomar consciência o que é essa doença na minha vida, por que ela me fez parar, onde é que eu preciso olhar com atenção, com capricho, eu preciso ter atenção, o que eu estou protelando, o que eu estou procrastinando, que eu estou achando que não é importante e é. Então a vida faz a gente parar, não é para castigar, gente. Deus nunca vai castigar a gente é filho. Mas Ele vai nos ensinar. E quando a gente for agir de uma forma rebelde, de querer ter um comportamento tipo, eu não quero estar aqui, eu não quero passar por isso, só piora as coisas. A gente está só piorando as coisas. Então conversa com o teu divino, se é o nome que você queira dar, se é Deus, se você acredita em Deus. Conversa claramente, como a gente está conversando aqui, claramente, o que eu tenho que aprender com essa experiência. E se você, por acaso, viveu para essa pessoa, né?
que colocou aqui, não é justo, Lígia, um homem e uma mulher ter um filho e só a mulher assumir. Para de achar que não é justo, assume a tua parte e faz o melhor que tu puder. Faz integralmente. Você nunca vai ter prejuízo por causa disso. Jamais. Talvez esteja difícil de você assumir com integridade que esses filhos, eles vieram porque você quis. E no momento que você quis, cabe a você assumir a tua parte. Porque a mulher decide colocar esses filhos no mundo. Então, nós temos que cuidá-los, nós temos que honrá-los, no sentido de dar a eles o que eles necessitam, que é o apoio enquanto são crianças. Cresceram, ficar adultos, vai lá, cuida da tua vida e se precisar de mim é só me chamar. Mas eu vou agora seguir minha vida, a minha parte está feita. Então, não tem coisa mais incrível, de maravilhosa, é a gente sentir que a gente fez o que tinha que ter sido feito. Deixar de fazer alguma coisa porque você acha que é difícil e que o outro deveria estar fazendo, não vem ao caso agora. Agora você tem que fazer a tua parte, assumir a tua parte integralmente e esquece a do outro, porque a do outro, se por acaso ele deixar de cumprir, a conta vai vir para ele. Porque se tem uma coisa certa aqui na vida é a conta, ela chega para todos nós. Então, você não precisa ficar dizendo o que é justo, o que não é justo. Porque a vida é justa. Mas olha, a lei divina é impecável. Faça o teu melhor. Assuma as consequências das tuas decisões. Se por acaso o pai não está presente, não tenha dúvida que a conta vai vir igualzinha do que precisa aprender. Agora, essa conta você já pagou. Pronto. Então, você está livre. E você não tem que estar pensando no outro, você tem que pensar em você. Você tem que pensar nas tuas responsabilidades. Ninguém perde tempo de ficar discutindo por que você não está aqui, porque você. Sai disso. Para de achar que é você. Assume você. Se você assumir, mesmo que fique pesado, você assume toda a tua força, porque você vai arrumar uma força fora do comum. Pode ter certeza que você vai contatar com a essência da tua força. Ela vai te sustentar, ela vai fazer você dar nó em pingo d'água. E você vai descobrir, cara, nem eu sabia que eu era tão capaz. E aí eu vou te perguntar, aonde que está aquela pessoa que achava que não era justo? Quando você descobrir todo esse potencial de se enfrentar e exercer toda a tua essência, a tua força, você vai lembrar que foi através dessa experiência que você achava que nem dava conta, que você descobriu tudo que você é capaz de fazer. Tá? Então, eu estava falando para vocês que eu já passei situações limitadoras e todos nós passamos, né? Mas nessa, o que eu passei, eu garanto para vocês, assim, da minha parte, que foi a experiência onde eu mais cresci. Onde eu peguei todo esse negócio difícil e eu disse, quer saber, eu vou vestir essa camiseta inteira e vou fazer tudo que eu puder aqui para eu aprender. Porque essa lição aqui eu tenho que aprender para nunca mais passar por isso aqui de novo. Tá? Então, assumir com responsabilidade, de forma madura. Eu tô aqui porque eu vim para esse lugar. Eu tô num relacionamento que eu não gosto mais. Qual é o problema? Isso pode acontecer, gente. Ontem a gente amava e hoje a gente mudou de ideia. Pode acontecer, pode. Ou esse relacionamento era interessante ontem e hoje não é mais. Filho não é assim. Filho você tem é pro resto da vida. Tá? É pro resto da vida. Você gosta ou não gosta, você vai fazer o teu papel. Então, tem muitas coisas que a gente não tem essa de você se perguntar o que é justo. Esse um termo que a gente se coloca se a gente quiser estar como vítima de uma situação. E eu vou dizer para vocês, é o pior lugar que a gente pode estar. O pior lugar é de vítima. Vítima é aquela que, coitadinha, não pode. Ai, que pena da fulana. É triste, né? Se alguém falar isso da gente. Que pena da fulana que passou por isso. Coitadinha da fulana.
Quem que é essa coitadinha? Quem que é essa pessoa que a gente está se colocando? Sai disso. Aí, ou então você encontra a pessoa e diz assim, nossa, como é que tu conseguiu? Como é que você deu conta? E você fala, normal, tudo certo. Tá? Porque você não se coloca como coitadinho, você não se coloca como vítima. Nossa, mas o fulano fez isso, aí você diz, não, nós fizemos. Você não se coloca, nunca se coloque no papel de vítima. Saia do papel de coitadinha, tá? Saia daí, faça o melhor. Se você ficou com todos os filhos, seja ele 3, 4, 5, 10, coloca na escola 2 de manhã, 3 de tarde, 1 faz a comida, organiza o exército. E tá tudo bem. Ah, mas o pai só vem para visitar, é um ingrato. Sai desse papel, sai desse lugar. Esse lugar te desfavorece. Faz o negócio funcionar. A gente tem inteligência para isso de sobra. E faz com que essa harmonia de fazer as coisas acontecer prevaleça nesses filhos que você gerou dentro de você. E que naturalmente, a partir do momento que a gente vai vivendo e que as coisas vão se organizando, você vai se descobrindo a tua capacidade. E aí o pai, ele vem e participa. É assim, gente, que funciona. Não fica esperando o que o outro não tem para fazer, nem para dar. É isso, né, gente? Eu vou me empolgando aqui. Agora eu queria deixar um pouquinho, quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta. Quem é que acha aí que não é justo? Vamos compartilhar um pouquinho? Alguma situação que você passou que não é justo? Tem alguém aí dessas coisas que a gente conversou, que eu falei? O que mais que vocês querem falar? Que vocês acham que não é justo? Uma situação de doença? Quantas situações de doenças que às vezes a gente vê e que as pessoas ficam com pena um do outro? Quantas? Por que será que nós precisamos... Foi necessário passar por aquilo ali, aquela doença? Às vezes um bebê, por que é necessário? Tem um motivo maior, gente, tem um motivo maior que supera o nosso entendimento lógico. A vida não tem lógica. É só isso. Quando a gente compreender isso, fica mais leve as coisas. Fica mais fácil da gente administrar os problemas que sempre a gente vai ter. Oi, Arlete. Como deixar de sentir pena? Vamos lá. Obrigada pela tua participação. Quando você sente pena de alguém, você diminui a capacidade que o outro tem de lidar com a situação que ele está passando, tá? Pena é um dos piores sentimentos que a gente pode ter por alguém. A gente pensa que a gente está ajudando a pessoa ou sendo, como é que se diz? A empatia faz com que a gente sinta, nós nos sentimos como se fosse como eu agiria com essa pessoa. Isso é uma outra coisa, tá? Mas a pena é você olhar para aquela pessoa e diminuir a capacidade da força que ela tem de enfrentar aquela situação, tá? Então, eu diria assim, ó, você não vai deixar de sentir pena, você vai simplesmente olhar as coisas e perceber as coisas de uma outra forma. Então, não é que você vai ignorar a pessoa por alguma coisa difícil que ela está passando, mas você vai olhar para ela e dar a força da qual ela está passando por isso, em algum momento ela precisa aprender alguma coisa ali. Em algum momento ela foi convidada a outras atitudes, ela escolheu coisas que fizeram ela ter que passar por aquilo ali. E isso cabe a ela. Aí que vem a responsabilidade e as consequências das nossas escolhas. Nós somos livres o tempo todo, mas nós temos consequências das nossas escolhas, tá? Então, por exemplo,
uma pessoa que está adoentada com uma situação precária de saúde. Qual é a nossa primeira intenção? Coitada dessa pessoa, olha a situação que ela chegou, olha o que ela está vivendo. Gente, por Deus, nosso Senhor, eu não consigo sentir isso por uma pessoa. Porque eu diminuo toda a capacidade, eu me sinto mal. Oi. Eu me sinto muito mal de eu sentir pena. Eu me sinto muito mal de eu sentir pena da pessoa. Bom, vamos lá, vamos voltar para trás. A gente não tem acesso à vida dessa pessoa e não importa. Então, eu tenho compaixão, mas pena não, tá? Porque ela fez aquelas escolhas. A gente não sabe o que uma coisa está ligada à outra. Qual foi a escolha que fez ela passar por essa situação? Nada disso é importante. Não é isso. Não. Quando você para viver uma doença, você está repensando toda a tua vida. Todas as questões, a forma que você está lidando com a tua vida, tá? Então, nós somos convidados todo momento a crescer, a evoluir. Às vezes a gente conhece pessoas que nos dão caminhos, soluções, e a gente escolhe, não, eu não gosto, não combina comigo, eu não quero, eu quero outra coisa, eu não quero nada com nada. É uma escolha. O tempo todo a gente está escolhendo. E a gente acha que pode. E pode. Só que daí tu assume as consequências. Ali na frente tu vai ter uma consequência. Então, quando a pessoa escolheu um caminho, não tem nada de errado. Só que ela vai ter consequências. E a doença, às vezes, é uma consequência de uma escolha que ela fez. Mas isso é ruim, Lígia? Não, gente. Pode ser uma grande oportunidade. Pode ser a virada da vida dela. Entenderam? Porque enquanto ela estava lá, naquela escolha fútil, ou perdendo tempo de viver o propósito dela aqui na Terra, talvez ela estivesse muito mais infeliz do que propriamente ali, quando ela se acordou. Ei, a doença é um chacoalhão, né, na vida da gente. Acorda, acorda. Faz outras escolhas para você. E às vezes a gente tem curiosidade de entender esse movimento que a vida nos coloca, né? Algumas situações que a gente passa, a forma como as coisas acontecem ao nosso redor, às vezes a gente tem dificuldade, tá? E eu quero te dizer assim, ó, todos nós temos, a gente não tem nenhuma resposta exata, nenhuma verdade absoluta, tá? Mas eu quero te convidar sempre a refletir. Tem uma resposta que sempre funciona para mim e eu quero compartilhar com vocês, é o coração. A resposta para mim, ela sempre vem no meu coração. E o meu coração diz assim, é confortável? Não, não é. Então sai daí, tá? Sai. Para de querer entender tudo, para de ficar com pena do outro, para de querer, eu vou respeitar, para e sai, só sai. Tu vai ver que o teu coração vai ficar mais leve. Com ele mais leve, você consegue tomar melhores decisões. Olhar as coisas diferente, decidir as coisas diferente, estar melhor e aí contribuir com quem tu quiser aí na tua vida. Enquanto isso, quando você tá com algum desconforto no teu coração, tu começa a se enrolar, porque o coração é a ordem, é a porta principal que comunica com a inteligência suprema, tá? E o coração que eu tô falando, veja bem, é diferente da emoção, é a intuição, tá? É através do amor, dessa disposição que a gente tem de se entregar para se comunicar com Deus, com o divino, o nome que você queira dar. Você tem que ter essa disposição. É você sozinho com o teu Deus aí, com o teu divino. Quando você estabelece essa disposição, bom, vou falar aqui com Deus, então você está entregue a alguma resposta que você precisa. Agora, quando vier a resposta daquilo que você perguntou, aí faça, tá? E eu sei, gente, que quando a gente perde essas respostas, às vezes elas são muito difíceis da gente exercer. E aí que vem, de novo, as escolhas que a gente faz. Se você pedir uma resposta, faça, ou então nem peça respostas, tá?
peça força, coragem para você exercer essa resposta. Eu lembro quando eu vim embora para cá, para Balneário, eu estava em Caxias do Sul, casada com 2 filhos pequenos, 3 e 4 anos. E eu estava no momento que eu tinha que decidir, ou eu continuava lá porque eu estava trabalhando, ou eu vinha embora para onde eu saí para ter os filhos, que era a praia. Eu amo praia, adoro morar num lugar assim e tinha determinado isso para minha vida como qualidade de vida. De repente eu engravidei, os planos me fizeram ir para outra cidade, enfim. E quando eu tive a oportunidade de rever isso, eu pensei assim, nossa, mas para eu fazer aquela ideia que eu tinha, eu tenho que mexer na vida do meu marido, na época que eu estava casada, e dos meus filhos. Então, a decisão que eu ia tomar ia envolver todo mundo ali. Era muito difícil. Sabe o que eu fiz? Eu não decidi nada. E eu fui perguntar para Deus, para o divino. E eu disse, cara, tá aí, vou fazer umas meditações e vou pedir que Deus me guie nessa decisão. Afinal de contas, é muito difícil eu decidir por todo mundo aqui. E o que Deus me disser, que eu entender, que é a resposta, eu vou fazer. Mas eu crente que Ele ia me mandar, né, ir embora, porque lá onde eu estava, eu já não estava mais querendo ficar. E aí, se Ele mandasse eu ficar, eu ia ficar. Se Ele mandasse eu vir. E as coisas fecharam assim, ó. Em muito pouco tempo eu vim embora, tá? Quando eu vim embora e cheguei aqui, aí eu entendi. Eu fiz tudo errado, porque esse negócio é muito difícil, né? O pai deles ficou lá, eu fiquei sozinha aqui, eu não conhecia ninguém, os meus filhos eram pequenos, de 3, 4 anos, e eu disse, da onde que eu entendi essa resposta de Deus? Da onde que eu tirei essa ideia? E todo mundo já estava achando que eu era louca, mas em relação a todo mundo achar, eu já estava tranquila. A questão é que quando eu cheguei aqui, eu achava que tudo ia acontecer maravilhosamente. E foi muito difícil aquela fase. Foi muito difícil assumir aquela decisão que eu condicionei que era de Deus. E era, hoje eu posso dizer tranquilamente que era, mas passaram algumas coisas para eu poder entender que aquela decisão, ela foi exercida por Deus. E foi muito difícil. Quando eu vi que eu tinha que vir, ao mesmo tempo que eu queria, exigiu uma coragem gigantesca de eu sair de lá, daquele cômodo, daquela zona de conforto que eu tinha tudo ali organizado, para vir construir uma coisa que eu nem sabia o que era. Então era papo de louco. Então sempre há um movimento da vida que faz a gente ir em direção àquilo que é para ser, só que exige da gente, tá? Então eu tinha que vir para cá para exercer o que eu estou fazendo aqui. Eu poderia fazer isso em qualquer lugar? Poderia, mas a experiência de fazer todo esse movimento foi importante para eu me abraçar, para eu exercer toda a força que eu tenho. Então, todas as experiências são importantes. Eu poderia ficar lá sofrendo, fiquei um bom tempo sofrendo, até eu entender. Deu, chega. Qual é a experiência que você precisa dessa decisão? Então, o tempo todo a gente é colocado à prova e a gente escolhe o lugar que a gente quer ficar. Depende somente da gente. Se tá difícil, gente, para um pouquinho, respira, procura ajuda, tá? Porque tem formas da gente empacar, porque a gente tá olhando só de um jeito que a gente consegue, que a gente é muito limitado. Quando a gente consegue buscar ajuda, às vezes a gente amplia um pouco o olhar, porque a pessoa que está nos olhando, ela tem uma percepção diferente, uma referência diferente. E às vezes é exatamente isso que a gente está precisando. E eu quero deixar uma mensagem aqui, que tem uma coisa, entre tantas, que não é justo. O que é que você acha que não é justo? Então, para finalizar, eu quero deixar assim para vocês pensarem que o que não é justo nessa vida é realmente a gente deixar de ser o que a gente veio aqui ser. A gente deixar de ser tudo o que a gente veio ser. Isso realmente não é justo. Quero agradecer a presença de
todos vocês que ficaram aqui comigo desde o início, nessa turbulência de internet, de sinal, e dizer para vocês que vale muito a pena, mesmo com medo, a gente enfrentar o medo. Mesmo nos momentos difíceis, a gente enfrentar os momentos difíceis. Sejam quais forem as situações que você tenha se sentido pequeno, pode ter certeza que é o momento de você buscar o gigante que está dentro de você, que todos nós temos e talvez ele ficou adormecido por algum tempo. Só isso. Então, uma bela oportunidade da gente crescer, da gente assumir o nosso potencial gigante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esses encontros para auxiliar e às vezes alguma coisa pode ajudar vocês em alguma situação que vocês estejam passando. E é assim que a gente segue em frente e eu sigo o meu propósito de servir a cada um que chega até mim da melhor maneira que eu posso. Um beijo grande, uma ótima noite. Nos encontramos amanhã que tem live de Reiki. Eu convido todo mundo para participar. Beijo grande, gente. Até mais. Uma boa noite.